Paz do Senhor, meus irmãos. Que pastor Kleber da Igreja Batista Renascer. Estamos iniciando um projeto com a N4 e queremos servir de bênção para eles e eles de bênção para nós. Renascer Cast. E nós queremos nesse projeto abençoar vidas. Você que vai nos escutar esta noite, você que vai se fazer presente, compartilhe essa ideia. Envie para seus amigos, envie para os nossos irmãos e sejamos juntos abençoados. Nessa noite, né, a irmã Daniela estará nos ajudando, a minha esposa, também o irmão Miqueias, né, nosso presbítero. Juntos estaremos conversando um pouquinho daquilo que acontece nos nossos dias, sobre ansiedade. E queremos juntar isso com a fé. O que acontece no nosso dia a dia, onde tantas pessoas estão precisando da fé e na ansiedade, muitas vezes, não conseguem alcançar. Mas que seja uma noite especial, que seja uma noite onde juntos nós possamos refletir um pouquinho mais e nos aproximarmos do milagre de Deus. Irmã Daniela, dê sua saudação também em nome de Jesus. Então, cumprimento a todos, né? Estamos aqui para fazermos este encontro com vocês e nesta noite é a primeira dela. Então, que Deus abençoe cada um de vocês. Amém. Então podemos dizer hoje que nosso tema desta noite, a ansiedade, quando o coração corre mais que a vida. Porque não é assim que nos sentimos? É, quando nós estamos, né, nessa necessidade, nessa dor na alma muitas vezes, né? Quando a noite chega e nos preocupamos, parece que não vamos vencer essa noite. Né? E eu quero deixar um versículo para ficar como base daquilo que nós vamos conversar, daquilo que nós vamos essa noite expor aqui. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, nos diz assim a palavra do Senhor: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E não é assim que muitas vezes nós precisamos, né, e nos sentimos. Precisamos lançar ao Senhor toda a nossa ansiedade. É fácil isso? Não é. É muito difícil. E nós, né, Daniela, Dani, que nós convivemos diariamente com pessoas, com necessidades, com aflições, nós entendemos que precisamos falar mais sobre isso. Precisamos mais ter esses momentos com a igreja, com os amigos, com as pessoas que nós convivemos. Porque a ansiedade, ela tira a alegria, a paz. Muitas vezes não enxergamos mais as coisas boas da vida. É verdade, né? E hoje é tudo tão corrido que a gente vê as pessoas cada dia mais ansiosas, não só pelo futuro, mas pelo próprio agora que a gente vive, né? A correria fica muito grande, aquele aperto no peito, pensamentos acelerados que ficam. Né? O medo daquilo que nem aconteceu ainda. Né? Mas a palavra nos lembra, lança sobre Deus a tua ansiedade, porque Ele cuida de você. E que o Senhor, essa noite, o nosso Deus, possa ter espaço para mim e para você. Que nós possamos, né, Daniela, expor um pouquinho daquilo que convivemos diariamente, porque a ansiedade, ela não tem um significado só, ela não tem uma forma só. Né? Ela vem de vários, é emocional, sentimental. Quando a enfermidade física chega na vida da família, né? O sofrimento vem quando um diagnóstico, que muitas vezes aos olhos dos médicos é de morte, a ansiedade vem junto. Né? Quando eu tenho uma família, o filho enfermo, quando o dinheiro falta, quando o serviço falta. Então, motivos para ter ansiedade tem muitos. Né? A gente convive com isso, né, Daniel? É, sim. E a gente pode dizer, né? Quem nunca passou por um momento de ansiedade, né? Hoje, não só muitas vezes a gente fala que é os jovens, né, que são ansiosos, mas não. Todos nós passamos por um momento de ansiedade, né? E precisamos muitas vezes procurar auxílio, ajuda, né, para vencer essa ansiedade. Verdade. E a maior ajuda que nós podemos encontrar é em Cristo, não Com tem outra, certeza. né? E a juventude hoje que vive momentos assim, a ansiedade ela começa muito mais cedo do que, pelo menos aos nossos olhos, antigamente a gente sentia. Às vezes a ansiedade vem por coisas menores, por problemas que ainda não são tão graves, mas que aos olhos dos jovens
São. E isso tem que ser cuidado, tem que ser tratado também. A ansiedade, ela tira a paz, ela tira o brilho da vida, né? Os dias se tornam mais cinza, como eu digo. E nós precisamos entender que o dia tem que ser mais alegre, mais feliz, e que nós temos sim motivos para agradecer a Deus e para nos alegrarmos. Nós precisamos entender isso todos os dias da nossa vida. E todos nós, de alguma forma, então, passamos já por isso, né? Todos nós já sofremos sobre ansiedade. E a ansiedade ainda é um tabu no meio do povo evangélico. Acreditamos isso. Ainda se fala pouco sobre isso, mas é necessário, porque o povo que conhece, tem fé, ele também precisa, né, Daniela, desse encontro, desse agir, dessa ajuda, desse braço de entender que a ansiedade não é algo que não possa ser curado, não possa ser trabalhado, não possa ser ajudado. Com certeza. A gente precisa ser tratado, né? E muitas vezes nós ouvíamos muito antes, né? Pessoas que diziam que não, que a ansiedade não precisa de tratamento. Às vezes brincam até dizendo que é falta de trabalho, né? Mas não, a ansiedade é algo muito perigoso, porque hoje em dia não é nas pessoas de mais idade ou nos adultos, hoje até mesmo as crianças passam por essa ansiedade. Porque hoje o mundo está tão eletrônico e tudo tão rápido que as crianças já nem brincam mais. Elas vivem correndo só para pegar o seu celular, para brincar ali, e aquilo se torna, né? Não é se torna, mas gera uma ansiedade dentro da pessoa, né? Da própria criança, porque ela quer que aquilo aconteça sempre mais rápido do que é. Então acabam que nem vivem a sua infância. Elas acabam vivendo só dentro do seu celular, do seu tablet, ou muitas vezes dentro de um quarto até, e não querem sair para brincar. Os adolescentes, a mesma coisa. E hoje vemos os jovens também, nós vimos eles muito ansiosos com seu futuro, né? Se preocupam muito. E muitas vezes nem precisa isso. Porque a gente sabe, né, como a gente leu na palavra, o Deus tem nós sobre o cuidado dele. Então, é só a gente entregar tudo nas mãos dele, confiar nele, e isso tudo acaba sendo a vontade de Deus feita na nossa vida. Só que muitas pessoas, além dessa fé que a gente precisa ter no nosso Deus e que a gente sabe que ele está cuidando de nós, muitas pessoas precisam de ajuda, de medicamento, precisam ser tratadas. E esse tabu é que tem que ser quebrado, né? Porque hoje, como eu disse, o mundo gira muito rápido. Então, quando a gente precisa de ajuda, a gente tem que procurar. Seja de um psicólogo, uma pessoa que está apta a nos ajudar, ou seja de medicamentos, né? Claro que é tudo por um médico que vai nos cuidar, mas a gente precisa ser tratado desse problema que gera dentro da gente, né? Que muitas vezes até nos traz insegurança. Mas eu creio que hoje a gente já fala mais sobre isso e esse tabu vai ser quebrado. Amém. E a ciência é amiga, né? Se Deus permitiu a capacidade de homens criar medicamentos ou nos atender de uma forma especial, precisamos aproveitar isso. A ansiedade, ela afeta o nosso corpo, o emocional e o espiritual. E se nós não tratarmos isso, nós vamos ter problemas ali na frente. Verdade. Né? A Dani sabe, a gente está há 27 anos casado, uns 3 anos atrás, eu passei por dificuldade em relação a isso, tive crises de ansiedade, né? E que não foram fáceis, né? E até a gente acertar o tratamento, o medicamento, a gente passa por momentos difíceis, e isso de expor é algo bem tranquilo, porque o Senhor nosso Deus, ele continua em todas as circunstâncias cuidando de nós, tendo nós crise de ansiedade ou não. A mão dele está estendida. O que requer a diferença é nós deixarmos o Senhor trabalhar com nós ou não. Né? Então, o nosso corpo ele é afetado de uma forma muito forte, muito pesada. Os nossos dias ficam mais difíceis. O nosso controle com as pessoas, né? A gente sente. O nosso emocional, então, nem se fala. Né? Porque para muitos, né, se tornam frustrados, né? Sentem aquela tristeza no coração, e até superar isso, se não for a mão de Deus, vai ficar difícil. E o nosso espiritual é uma busca. A fé, ela continua e deveria estar inabalável.
né? Porque o nosso dia a dia, sem a fé, nós não vamos vencer. Muitas vezes a fé, ela, aos olhos humanos, ela é aumentada, ela é acrescida quando tudo vai bem, né? Oramos e pedimos um trabalho, e o trabalho vem, estamos bem nas áreas financeira, familiar. Só que sabemos que a Bíblia nos fala que no mundo teremos aflições. Mas precisamos ter o bom ânimo de entender que Deus nunca nos deixou, nunca nos abandonou, né? E nós, como família, né, que somos, né, eu e a Dani, como eu disse, há 27 anos casados, a gente sabe que nem tudo é mar de rosas, mas um ajudando o outro, toda circunstância, seja ela qual for, fica mais fácil de nós vencer. Seja uma crise de ansiedade, seja uma enfermidade física, seja um cansaço espiritual, porque não somos de pedra, somos humanos. Mas quando a mão de Deus está estendida sobre nós e quando nós deixamos o Senhor trabalhar em nossas vidas, tudo fica mais fácil, né? E aí o amor, o perdão de Cristo sobre nós, ele também aparece de uma forma mais leve, quando nós também entendemos de estender a mão para outros e ajudar outras vidas. É verdade. E sabe que essa ansiedade que hoje dizem que é o mal do século, né? Ela afeta o nosso corpo, o nosso emocional e também o nosso espiritual. E eu lembro de um episódio que eu passei quando eu tive Covid, que a ansiedade tomou conta da minha mente e afetou meu corpo, né? Afetou meu emocional muito forte. Momentos que eu passei sozinha dentro do hospital, vendo, posso dizer que a morte querendo chegar, né? E mesmo assim, a única coisa que não foi abalada foi o meu espiritual, porque eu sentia, eu via Deus ali cuidando de mim. Eu podia sentir a presença de Deus cuidando da minha vida. Mas o meu corpo padeceu, né? Eu sofri bastante Sim. com isso. E eu lembro que eu via outras pessoas do meu lado que estavam ali também à beira da morte, muito ansiosos, muito nervosos com tudo aquilo que acontecia. E os próprios médicos também, porque muitas vezes não sabiam nem como agir, né? E eles, mas tu podia ver a ansiedade no rosto deles querendo fazer o melhor, só que não tinham como, não sabiam como. Mas graças a Deus, né, eu venci através do meu Deus, né, que me ajudou a passar por essa luta. E hoje estou aqui fazendo esse podcast sobre ansiedade, né? Sobre o mal do século, mas um mal que a gente pode vencer através da nossa fé. Amém. É verdade, foram momentos difíceis que passamos, né? E Deus no controle de todas as coisas. E a gente vive um momento também de redes sociais muito sério, onde há muita comparação. Comparação de condições financeiras, né? Quem compra um carro, o outro já fica ansioso, meu Deus, né? Fulano trocou de carro. Comparações de forma física, de bens materiais e tantas outras comparações né, sobre intelectual, né, aquele que sabe mais, que coloca mais. Tem uns que querem ser mais inteligentes que os outros de uma forma diferente, que não é a que Deus nos ensinou. E cada um coloca na sua rede social o que bem entende. Mas tem muita porcaria em rede social. Tem coisas boas? Tem. Mas nós precisamos saber trilhar e dividir isso. O que não podemos é nos comparar. Cada um de nós é feito para ser único, né? Eu tenho as minhas debilidades e tenho as minhas qualidades, assim como a Daniela também, e cada um de vocês que estão escutando essa noite também é a mesma coisa. Todos nós somos formados de coisas boas e de lutas, de batalhas, de aflições. Muitas vezes o passo do vizinho, né, se diz que é mais verde. É uma tendência, né? E nas redes sociais hoje isso ficou muito mais aflorado, onde as pessoas preferem cuidar, parece que viver aquilo que os outros estão vivendo. E ainda mais grave, quando escolhem famosos, pessoas que de repente têm uma condição financeira muito mais avantajada, e aí aquela pessoa se frustra, mas esquece que ela é feliz. Eu creio que se nós entendêssemos que a felicidade ela não parte de uma condição financeira, ela não parte de simplesmente nós conquistarmos nessa terra e nada nos impede disso. Nada nos impede. Temos que sonhar, temos que projetar, temos que estudar, temos que fazer a nossa parte todos os dias. Agora, isso tudo será suficiente se Deus não estiver no controle?
Se Deus não estiver cuidando de nós, se Deus não estiver nos ajudando, sabemos que não. Sabemos que isso não vai ser suficiente. E se nós irmos para uma rede social, nos compararmos com outras pessoas, com outras famílias, com outras histórias, nós vamos entrar em crise de ansiedade. Nós não vamos ser felizes completamente, porque a comparação nos impede de chegar aonde Deus tem para mim, para Dani e para cada um de vocês também, em nome de Jesus. E uma coisa que eu também acho que as redes sociais, elas trazem muita notícias, coisas assim, e tem pessoas que até nisso se abalam e ficam ansiosos com o dia de amanhã por ver as coisas que estão acontecendo no mundo hoje. Coisas que a gente sabe que biblicamente é o que está ali, né? É o que a Bíblia diz, né? Nada mais além disso. Excesso de informação. É. É uma outra coisa que estamos vivendo, né? E desde adolescentes, hoje as informações são muito próximas, é muito fácil ter todo tipo de informação. Coisas boas, coisas ruins, coisas que valem a pena, coisas que não valem. E nós conhecemos a palavra onde diz que devemos sempre entender que Jesus tem uma resposta para nós, ou é sim ou é não. Nós entendemos que a palavra não mudou. O mundo pode ter mudado, as notícias podem ter mudado, a mídia pode dizer que hoje tudo pode, mas a palavra de Deus, ela continua a mesma. Ela continua com a mesma firmeza, com o mesmo ensinamento. E muitos hoje entram em crise de ansiedade porque se perdem nisso. O que é certo continua sendo certo. O que é errado continua sendo errado. Não é? É verdade, não, isso aí não mudou em nada, né? Uma outra coisa assim que eu queria comentar é como que a gente pode, né, dizer, como que eu venço essa ansiedade em Deus? A gente também tem, se tu lembrar, né, Kleber, uma época, muito tempo atrás, que a gente passou por um momento de ansiedade sobre o emprego, né? E Deus, ele já tinha dito que ia cuidar de nós, que ia estar conosco, mas tu queria muito trocar de serviço, lembra? E quando chegamos em uma vigília, num culto, tu realmente disseste, não, agora basta. Não vou mais me preocupar, vamos viajar, vamos tirar as férias, porque nós estávamos de férias, né? E vamos sair e deixar nas mãos de Deus. Tenho certeza que se tá nas mãos de Deus, ele vai fazer na hora que ele quer. Mas antes disso, tu já tinha procurado muitas vezes serviço, andando atrás, procurando falar com as pessoas, porque tu queria muito trocar aquele serviço. Só que quando realmente tu entregou nas mãos de Deus, né? E não quis pegar de volta, né? Procurando serviços em outros lugares, realmente descansou, né? Ó, Deus, é contigo. Foi ali então que a gente saiu de férias. Acho que no outro dia estavam te ligando já para te pegar o serviço que tu tanto queria. Verdade. Né? Então é muito bom quando a gente consegue vencer essa ansiedade entregando tudo para Deus. E é muito difícil também. Com certeza. A ansiedade, quando a gente consegue colocar a fé acima da ansiedade, acima do desejo do nosso coração, as coisas acontecem mais vezes. Mas somos conscientes, como a Dani falou, esse fato levou um tempo, né? Onde eu estava bastante ansioso, preocupado. E se a gente conseguisse fazer isso mais vezes, na nossa vida tudo seria diferente. Se a gente conseguisse mais vezes colocar isso, podemos hoje pensar aqui, ó, enquanto fizemos esse podcast, assuntos ainda a resolver na nossa vida, porque todos nós vamos ter sempre, né, até o final da nossa história. E que bom que temos sonhos e temos projetos ainda. E se nós conseguimos colocar realmente a fé acima da ansiedade, acima da preocupação, acima do problema, nós iríamos ter mais respostas do Senhor. É que muitas vezes a nossa tendência é: Senhor, me abençoa, Senhor, entrego em tuas mãos, Senhor. Está no teu controle este projeto, está no teu controle este meu sonho, essa minha ideia. E daqui a 5 minutos estamos novamente nos lembrando e nos preocupando daquilo que colocamos na mão do Senhor. E tenho certeza que muitos de vocês que nos escutam é assim também, porque isso é a vida. Mas pense profundamente. Se você colocar nas mãos do Senhor, deixe nas mãos dele. Eu não sei o que você passa nessa noite. Eu não sei qual é o teu problema, não sei qual é a tua dificuldade, a tua enfermidade. Eu não sei o que está tornando o teu coração ansioso. E sabe, há muito tempo você não consegue sorrir porque a preocupação tomou conta de você. Você não consegue mais se alegrar com as coisas pequenas porque você espera algo grande.
E isso a gente, né, conversa muito sobre isso, e isso a gente também fala muitas vezes na casa do Senhor. Enquanto a gente não for grato por aquilo que a gente tem, a gente não conseguirá vencer alguns obstáculos. Enquanto a gente não realizar não nos alegrar com os sonhos que vamos realizando, como Deus vai nos permitir de realizar outros sonhos. Então nós precisamos tranquilizar o nosso coração. De que forma? Tendo intimidade com Deus, orando mais, buscando mais da palavra, né? E isso é muito importante e necessário. Mais alguma coisa, Daniela? Eu queria só lembrar um versículo também que fica guardado para mim. Quando a gente passa por esse problema, por essa dificuldade, vamos dizer assim, né, de ansiedade, a gente pode pegar um versículo para a gente sempre ter em mente e poder declarar. E um versículo que eu gosto, que eu guardo comigo é: elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do meu Deus, né? Então, que você também possa olhar para os montes, né? Poder, nesse momento de ansiedade, quem sabe que está passando, você possa fechar seus olhos e, pela fé, olhar para o alto e entregar tudo nas mãos de Deus. Porque com certeza Ele cuida de você. E somente Ele pode dar a resposta que você precisa. Amém. Daniela, que Deus te abençoe, que a gente juntos, né, possamos continuar fazendo o trabalho da obra. Falando um pouquinho da Igreja Batista Renascer, em seguida nós vamos estar, né, passando para o Miqueias, que vai estar cooperando conosco também. Mas, né, nós temos um trabalho na Capão do Leão, bairro Jardim América, Avenida Getúlio Vargas, número 100, Igreja Batista Renascer, onde juntos ali planejamos e lutamos por ajudar vidas, né? Temos um trabalho social abençoado, amor em ação, temos trabalho no asilo, né, Daniela? Evangelismo na rua. Eu sempre digo que a igreja ela precisa estar fora de quatro paredes também para ajudar as vidas, para estender a mão. E isso é o que nós precisamos. Temos os nossos cultos caseiros em alguns lugares, em alguns bairros, né? E ontem mesmo saímos cedo pela manhã, né? É verdade. Fomos em Caxias, temos irmãos lá, uma congregação abençoada em Caxias, onde nossos irmãos também lutam. Um abraço para todos vocês aí. E assim a obra, né? Nós temos como base para as nossas vidas que queremos apenas abençoar vidas. Temos o nosso trabalho secular, né? Temos o nosso dia a dia de correria. E se nós pudéssemos mostrar, porque quando a gente tem um coração que entende o que é bom para nós, a gente quer passar para aquelas pessoas que a gente ama, né? E quando você entrar na Batista Renascer, você vai entender que procuramos ser uma família onde choramos juntos quando necessário e nos alegramos juntos sempre que for possível. Isso é a vida, isso é o evangelho, isso é o que nós apregamos, né, e lutamos todos os dias. E eu já quero deixar aqui então um convite, né? Deixe. Todas as quartas-feiras, 20 horas, mulheres são convidadas ao nosso grupo de mulheres, mulheres virtuosas. Então, todas quarta-feira você é bem-vinda. Apareça lá, nós vamos te receber com muita alegria no coração. Amém. Às quartas-feiras, então, né, às 20 horas, virtuosas. Quando eu dou os anúncios, vamos trocando, Vamos. né? Enquanto o Miqueias vai chegando aqui, nós temos às quintas-feiras o nosso culto também, né? Nosso culto onde o Senhor tem abençoado, o Senhor tem guardado, né, as nossas vidas, o culto público, onde esperamos por você. Na sexta-feira, nós temos o culto dirigido pela juventude, meu Deus, onde o Senhor tem falado grandemente conosco. Sábados às 20 horas, nosso culto também, né? Onde esperamos você de braço aberto. Você que durante a semana eu não consigo estar lá. Então, aos sábados às 20 horas, nós esperamos por você. Igreja Batista Renascer, Avenida Getúlio Vargas, número 100, onde trabalhamos para ajudar vidas. Vá nos conhecer, vá junto para receber. Não sei se você precisa de um milagre, é porque você se sente ansioso. Não sei se os últimos exames que você fez, o médico disse, olha, não tem mais jeito. Eu não sei. Eu sei de uma coisa. Vá buscar a tua bênção. Ela não é de humanos, ela não é de pessoas. Pastor Kleber, irmã Daniela, presbítero Miqueias, nós não temos o poder de mudar a tua história. Mas uma coisa eu te digo, o Deus que nós servimos, esse tem. E tem feito grandes milagres em nosso meio.
né? E você será um grande milagre, uma grande alegria, se for nos visitar, em nome de Jesus. Né, presbítero Miqueias, como está? Dá sua saudação aí em nome de Jesus. Amém, olá a todos, é um prazer estar aqui hoje conversando com esse tema tão profundo, né, como já foi falado, a ansiedade, né, a preocupação, né, o excesso da ânsia, né, é um mal que tem afligido a humanidade hoje, né, e quando falamos após pós-Covid, né, onde muito foi se falado que a humanidade voltaria melhor. E hoje que nós estamos vendo, né, dentro das famílias, dentro das casas, né, que é justamente o contrário, né? A gente passou pós uma pandemia e as pessoas elas estão cada vez mais fragilizadas, né, É pastor? verdade. Onde a gente vê que o mundo ele está caminhando para parece que para um abismo sem fim. Mas em meio a esse caos, em meio a esses momentos de tribulação, né, nós temos uma palavra que Jesus ele é a luz, né, no fim deste túnel. Jesus, ele é a ponte no meio deste abismo, né? Jesus, ele é a vírgula e também ele é a borracha, né, do ponto final da tua história. Então, que você possa ser transformado, né, que através dessas palavras, né, através desse podcast, você possa ter um encontro, né, com a pessoa de Jesus Cristo. Amém. Presbítero Miqueias, ele trabalha na saúde, também tem seu trabalho, e isso com certeza ele vê muito, né, sobre a ansiedade, sobre as dificuldades que as pessoas têm passado no seu dia a dia. E às vezes quem está ansioso, ele se sente culpado por não ter a fé suficiente, não é o que muitas vezes aparece sobre a sua mente, sobre a sua cabeça, né? O que você pensa, né, sobre essa dificuldade, Miqueias, né, das pessoas terem essa. Parece que essa amargura no coração, essa desconfiança delas mesmas, né? Bem, por que eu estou ansioso? Eu tenho um Deus, estamos falando de quem, né, colocou a sua fé em Deus, né? Serve ao Senhor, quem sabe está na casa do Senhor, né, durante a semana, durante o final de semana, vai buscando a Deus. E de repente ele tem essa crise. E quem sabe passa isso na mente, a gente, né, como eu disse, a gente já passou por isso, mas entendia que uma coisa não estava ligada à outra, era o nosso organismo que não estava bem, mas isso não impedia a nossa fé e continuávamos crendo em Deus. Mas eu acredito que para muitos se sentem culpados, ei, eu tenho que vencer isso. Se eu não tenho fé suficiente para isso, será que eu estou realmente servindo a um Deus poderoso? Né? Por que que isso passa na mente das pessoas? O que que tu tem a dizer disso? Acho que a maior dificuldade quando nós nos encontramos em meio à batalha, né, em meio à crise, é de conseguirmos enxergar, né, o problema como um todo. E como dizia o salmista Davi em Salmos 42, versículo 5, né, quando a gente vê que ele se encontra em meio a uma crise, né, em meio a alguns problemas, e para quem não conhece, né, o salmista Davi, ele foi um rei, ele foi um dos maiores reis, né, de Israel. E ele passou por muitas batalhas, né? A sua vida foi de batalhas semanalmente, anualmente, né? E quando ele se encontra no meio de um problema, quando a gente vai ver em Salmos 42, 5, em meio a um momento sem respostas, ele olha para dentro de si. E muitas das vezes eu acho que essa é a dificuldade, né? Da gente conseguir olhar para dentro de nós. E quando ele olha para dentro de si, ele faz uma pergunta para ele mesmo, né? Por que te abates, ó minha alma? Por que tu te perturba dentro de mim? E muitas das vezes a gente não consegue parar para pensar. Eu me lembro que quando eu estava no quartel, né, quando eu estava no exército, uma das instruções quando a gente estava perdido, né, era encontrar o azimuth, né, era a gente parar, tentar se alimentar, tomar uma água, respirar e tentar procurar o norte, né, tentar se localizar no meio da Sim. situação. E muitas das vezes a gente, como qualquer pessoa normal, ou até mesmo, né, como um cristão propriamente falando, muitas das vezes a gente perde foco, né, a gente perde o norte, como aquele ditado que diz que a gente perde o chão. E muitas das vezes a gente se esquece de fazer algumas perguntas básicas, né? E lembrar que na vida tudo é processo, tudo é um movimento cíclico, tudo faz parte de uma caminhada, né?
E muitas das vezes a gente se esquece de olhar para o passado, por todas as lutas que a gente já passou, e a gente fica focado no problema de agora e a gente não consegue sair para frente. Então, eu creio que um dos maiores problemas, né, que a gente vê na humanidade hoje é de não conseguir olhar para dentro de si, não conseguir se enxergar, né? E a gente fica preocupado em meio aos problemas externos e muitas das vezes a gente não consegue parar para pensar o que que a gente poderia fazer diferente, né? Muitas das vezes a gente bota a nossa fé em xeque, muitas vezes a gente bota, né, os problemas tudo para Deus, mas a gente se esquece. Será que, né, eu, Miqueias, o que eu estou fazendo agora? Né? Será que eu estou no caminho certo? Será que eu não tenho que parar, descansar um pouco? Será que o processo que eu estou vivendo hoje, né, nesse momento, ele é um processo que realmente vai me fazer parar? Ou é simplesmente um momento? Né? E muitas das vezes até a falta, né, de ânimo, ou muitas das vezes da confiança, né, de ter alguém por perto para poder ajudar. E a vergonha, né? Muitas das vezes as pessoas têm vergonha de pedir ajuda, né? Atitudes práticas para que essa vergonha não venha. Muitas vezes, Miquel e os irmãos ouvintes aí, né? O difícil é tomar o primeiro passo, é tomar a primeira decisão de dizer, ei, eu estou com problemas, eu não estou bem emocionalmente, eu estou passando por batalhas, mas eu sei que a minha fé é maior que isso. Essa transição de nós entregarmos ao Senhor até chegar ao milagre são dias tortuosos da nossa vida, né? São dias de dúvidas e muitos não conseguem persistir até o final. É como se fosse uma corrida, né? Onde muitos estão ali correndo e se nós não chegarmos até o final, não precisamos ser os primeiros, nós precisamos simplesmente terminar essa carreira. O milagre está ali na frente, muitas vezes, né, Miquel? A gente não consegue ir até o final porque deixamos de acreditar em Deus e em nós mesmos. De nós nós não temos nada, né? A gente é frágil, a gente é falho. Mas se a mão de Deus estiver estendida, nós somos mais que vencedores. É verdade. Nós pegamos ali sobre Jó, né? Se nós fôssemos falar um pouquinho, Jó tinha tudo para ser extremamente ansioso em determinado momento da sua vida. Alguém que tinha todas as posses, podemos dizer que Jó tinha tudo aquilo que o homem almeja hoje, né? Financeiramente, Jó estava bem. Jó tinha uma família, a palavra diz que linda, sensacional naquilo que nós imaginamos, filhos, filhas. Jó tinha muitos servos, muitos empregados. Jó tinha condições, né, a mais variadas possíveis que hoje nós lutamos no nosso dia a dia. Aí vem uma enfermidade, através do inimigo, né, tentando a vida de Jó. A palavra nos diz que o Senhor entendia e confiava em Jó. Então, Jó tinha as suas dificuldades, teve as suas batalhas, perdeu, podemos dizer, tudo. A enfermidade veio, a lepra, né, tomou conta do corpo de Jó, de chegar um momento de Jó ter um caco de telha simplesmente para passar no seu corpo, devido à coceira, devido à dor, devido à batalha que ele estava enfrentando. Jó também, lá no final, enxerga os amigos que estavam vindo. Hoje, no nosso dia a dia, a gente tem muito disso, né? Pessoas que se dizem amigas, que no decorrer da caminhada nós nos damos por conta que, infelizmente, não é assim. Ser amigo enquanto está tudo bem, ser amigo enquanto estamos na alegria, é fácil. Jesus nos promete que estamos juntos em todos os momentos. Então, se estivermos bem, Jesus vai estar conosco. Se nós estivermos com problema, Jesus vai estar conosco. Esse é um diferencial de servir a Deus. Nós nunca vamos estar sozinhos. Aqueles amigos, eles vieram em Jó, eu creio que no seu coração, ele pensou assim, ei, chegou alguém para me dar um apoio, alguém para me incentivar. E aqueles amigos, eles tentaram descobrir, ei, Jó, o que tu estás fazendo, Jó? Né? Algo está errado. Apenas descubra onde está o pecado e simplesmente peça perdão. Jó, mas eu não estou em pecado. Eu não me sinto em pecado. Eu sei do Deus que eu sirvo e daquele que eu acredito. E aí chega a esposa de Jó, né, e pergunta para Jó, ei, não é melhor deixar esse Deus que tu serve? Depois de tudo, olha o que está acontecendo contigo. Deixa esse Deus. E eu acredito que no coração dela não era com a intenção de magoar Jó, é que ela também estava sofrida, né? Ela também estava enfrentando juntos, e a gente no nosso dia a dia, quando um casal
né, está na batalha, quando um está enfermo, o outro sofre junto, o outro enfrenta a batalha junto. E ela viu tanto o sofrimento de Jó que eu acredito que, né, em algum momento ela disse: Ei, Jó, não adianta mais lutar. Tu tá sofrendo, nós estamos sofrendo junto contigo. E Jó disse: Olha, louca tu és, mulher. Nu saí, né, do ventre da minha mãe e dessa terra a gente não vai voltar. Né? Do meu Jesus eu não vou permitir, não vou abandonar. Então, Jó, em meio à guerra, em meio à batalha, em meio à sua ansiedade, em meio à sua dúvida do que poderia acontecer para frente, porque ele não sabia, ele permaneceu firme e fiel. E isso eu acho que é o diferencial das nossas vidas. Firme e fiel, né? A fé em Cristo, ela não está subordinada à circunstância da nossa vida. Muitos, infelizmente, têm tomado isso, né? Estarei dentro de uma igreja, eu vou para lá, mas enquanto está tudo bem, na primeira guerra, na primeira batalha, acovardam. Preferem desistir da caminhada, esquecendo que sem Jesus não vai mudar nada. Não, e é verdade, né? E é dos fundamentos, né, que a gente leva para a vida, é entender que momentos difíceis, né, não definem quem nós somos. E também momentos bons não são duradouros, né? Não duram para sempre. E nós temos que, assim como financeiramente, emocionalmente, né? Em tempos bons temos que ter uma reserva, né? Estar preparado para os dias maus. Porque a Bíblia fala que debaixo do sol, né? Tudo cabe acontecer, né? Ao justo e ao injusto, ao que serve a Deus e ao que não serve. E nós temos que ter essa capacidade, né? Cognitiva e emocional de aprendermos a lidarmos, né? A quando nós estivermos nos dias bons, aproveitar esses dias, seja com família, seja com amigos, porque nós temos que nutrir, né, o nosso emocional para quando chegar o dia mal. E talvez o dia mal para alguém seja a perda de um familiar, seja um momento de depressão, seja uma crise, né, de ansiedade, seja por, né, apenas perder um emprego, né, ou perder até um ente querido, mas é saber que esse momento vai passar. E saber que nós temos um Deus a quem nós podemos recorrer 24 horas por dia. Né, saber que o Espírito Santo, Jesus disse, né, lá em João 14, que ele iria para o Pai, mas não nos deixaria sós. Enviaria o seu Espírito Santo Consolador, né, para estar conosco até o fim dos dias. Então nós temos essa promessa, né, de Jesus. E nós precisamos aprender a usar, né, a usufruir do Espírito Santo, né, e ter ele conosco. Mas para isso a gente precisa aceitar a Cristo, né, como o único e suficiente Salvador das nossas vidas, né. E entender que nos tempos difíceis, né, o aceitar a Cristo, né, ou ter Jesus Cristo na nossa vida, né, viver com o Espírito Santo, não é fugir dos problemas ou não é não ter problemas, mas é sempre saber que sempre haverá solução para os nossos problemas, né? Todos eles. Acho que é a virada de chave, acho que, das nossas histórias, né? Cada um de nós, fôssemos aqui contar os nossos testemunhos, é quando Jesus entrou no nosso coração de verdade. Né? Entrar no nosso coração não é simplesmente entrar dentro de uma igreja, onde a gente muitas vezes fala, né? Se vê tanta barbaridade por aí, mas o ser humano, ele é corruptível, ele é falho, ele erra mesmo. Mas Cristo não. Então nós estamos falando aqui de um evangelho onde Cristo é o centro de tudo, né? O centro da minha vida, o centro da vida do Miqueias, né? Da Daniela que falou, né? Da Tayane que está nos bastidores, né? Ele é o centro. E isso é o que vai fazer a mudança e a transformação. Não há transformação se nós não permitirmos. Não há, Deus não, no sábado na igreja a gente falava sobre isso, que Deus não coloca um caráter em alguém. A pessoa tem que desejar ter a mudança de vida. Eu quero ser diferente, eu estarei lá, né, servindo a Deus, e eu quero mudar a minha história. E isso vai fazer toda a diferença. E se nós pensássemos assim, né, o que tem travado o medo de nós lutarmos? O que tem nos impedido, tem nos acovardado, de nós temos a coragem de dizer: Ei, eu estou num momento difícil, eu estou passando por uma luta emocional, eu estou passando por uma luta terrível interna, dentro de mim é algo que eu não consigo vencer.
que forma que eu vou encontrar para sair disso? Que forma que eu vou encontrar forças para ir para a casa de Deus? Eu acho que sempre quando você estiver em luta, mais você tem que fazer esse esforço. Eu vou buscar em Deus, eu vou buscar na casa do Senhor. Você pode orar sozinho? Pode, mas você tem que entender que para vencer muitas vezes sozinho não vai dar. Você precisa estar ao redor daqueles que também estarão orando por você. Vocês estarão na batalha. Quando a Dani falou sobre, né, o Covid, na época a igreja ela se propôs e entrou em 24 horas de oração, né, por nós nem sabíamos disso. Posteriormente a gente viu nas redes sociais lá os irmãos clamando, orando, buscando, né? Há um tempo atrás agora também, né, a gente precisou dessas orações e a igreja por si própria, né, através dos irmãos, entrar em oração novamente. E isso faz toda a diferença. Vencer sozinho é muito mais difícil. Mas quando nós temos em comunidade, né, o Miquel, quando nós estamos em família em Cristo, eu sempre digo que a igreja tem que ser uma família. É fácil ser uma família? Não. Pessoas que pensam diferente, pessoas que tratam diferente. Dentro de uma família temos problemas, temos dificuldades, não há perfeição. Temos pessoas que infelizmente não têm transformação e elas infelizmente acabam muitas vezes decepcionando. Mas isso faz parte do ser humano. Agora, quando nós estamos embasados em Cristo, como é bom ver a transformação. Pessoas trabalhando, pessoas ajudando, pessoas sendo curadas das mais variadas formas do físico. Quando chega um exame e diz, olha, né, você foi curado, e aquele testemunho entra no nosso coração. Ou quando a pessoa diz, olha, eu passei por tanta tribulação e hoje eu me sinto curada, venci essa guerra. Eu acho que isso é o nosso preço, é o nosso recebimento, né, de reino, daquilo que o Senhor tem feito por nós. Esses medos, Miquel, o que me diz a respeito? Acho que os medos, ele é algo intrínseco do ser humano, né? Não tem como, acredito eu, né? Nesse pouco tempo que eu tenho de vida, aos 31 anos, a gente dizer que a gente não tem medo, a gente dizer que a gente não tem trauma, dizermos que somos super-heróis, porque na verdade nós não Verdade. somos, né? Isso é um ponto, desculpa, mas esse eu acho que é o maior ponto, né? É que o cristão, ele deveria, eu acho que entender. Nós não somos super-heróis, né? Embasamos isso e às vezes, por mais que soubemos, parece que em alguns momentos da vida a gente esquece, né? E é, e é como, né, eu gosto desse exemplo de Davi, que é olhar para nós mesmos, né? Talvez você que esteja passando, né, por algum momento de depressão, de ansiedade, né? Eu pergunto para você, quem é você fora desse problema? Porque muitas das vezes nós esquecemos, né, de quem nós somos. Um dos maiores anseios, creio eu, do ser humano, né, é ser alguém, ou é procurar o seu propósito, né, encontrar o seu caminho, para ter uma vida plena, uma vida bem-sucedida, né? E quando nós olhamos para a palavra de Jesus, né, ele disse lá em João 14,6, né, que eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quando a gente tenta buscar, né, ter uma vida plena, né, sem Jesus, eu posso te dizer que pela palavra de Deus isso é impossível. Porque quando nós conhecemos o nosso propósito em Deus, quando nós nos achamos em Cristo, então nós conhecemos, né, a verdade, conhecemos a felicidade. E sobre medos, né, e traumas, né, são quem nos define hoje. Né, quando a gente procura a conhecer nossos medos, né, conhecer nossos traumas, né, a gente consegue enfrentar eles. Porque imagine você tentar brigar, tentar vencer um adversário que você não conhece, que você não vê, ou que você nem sabe que ele existe. Mas quando você conhece seus traumas, quando você conhece os seus medos, sua insegurança, então você consegue, né, ponto a ponto, você consegue vencer, você consegue lidar, você consegue tratar. E é entender justamente isso aí, saber que não somos super-heróis. É verdade. Né? Muitas das vezes, como cristãos, né, o crente ele acha que tende a colocar, né, a culpa no diabo, né, porque tudo é luta, tudo é isso, e muitas das vezes os problemas nós mesmos criamos. É verdade. E nós queremos transferir para outra pessoa, né, ou queremos que outra pessoa resolva. Mas muitas das vezes a gente precisa, né, criar coragem
né, quando o senhor mesmo falou, né, pastor, que a gente precisa buscar ajuda, né? Que a gente precisa ter amigos. E muitas das vezes a ajuda é do alto, É junto verdade. com amigos, junto com familiares, junto com pessoas, né, que têm um conhecimento, né, espiritual e que possam nos aconselhar, né? Imagine que você tem um monte de amigos, né, que são tudo virado, né? Tem a vida toda destruída. Como que você vai querer que eles te ajudem? Então, por isso que a gente deve saber, né, procurar o lugar certo, estar nos lugares certos para que as coisas certas aconteçam com a vida da gente também, para que a gente também possa vencer os nossos medos, nossos traumas, né? Acho que é mais ou menos por aí. Isso aí. E coragem de 100% não significa muita coisa, porque muitos dizem assim, ei, eu vou viver a minha vida do jeito que eu quero, porque eu sou corajoso, né? Corajoso é nós realmente dizer, olha, eu preciso de Jesus na minha vida, porque sem ele eu não sou nada, né? E a gente é dependente dele todos os dias da nossa vida. E nós queremos orar por vocês, né? Eu creio que Deus tem algo especial, depois o Miquel vai estar fazendo, né, um encerramento daquilo também que ele tem para dizer, mas eu quero fazer uma oração. E eu quero que você que está nos ouvindo neste momento, né, você conhece o seu profundo, o seu dia a dia, você conhece a sua madrugada, você conhece a sua ansiedade, sabe aquela sensação de que não vai conseguir respirar, o ar está faltando, aquela lágrima que corre quando ninguém está vendo. Em momentos que você, quem sabe, tem pessoas ao seu redor, muitas, e ao mesmo tempo se sente só. É esse sentimento que Deus quer nessa noite, é mudar na tua vida. E eu creio num Deus onisciente, onipotente e que está em todos os lugares. Eu creio num Deus multiforme graça, que ele age das mais variadas formas. Ele não age de uma forma só, de um jeito só. Então, se você crê, o Senhor multiplica e abençoa naquele que crê. E que essa oração chegue na tua mente, na tua história, no teu lar, na tua vida, em nome de Jesus. Querido eterno Pai Celestial, cada ouvinte, cada amigo, cada irmão que neste momento te pede, abre o seu coração e súplica, Senhor amado, a ti. Pai eterno, nós cremos, Senhor amado, no teu milagre, na tua maravilha, Pai. Senhor amado, nós queremos te pedir neste momento, Senhor, aquele coração que anda triste, que anda amargurado, sobrecarregado, que anda ansioso, Senhor amado, com as coisas deste mundo, Pai, com as suas preocupações, Senhor amado, ansioso porque, Senhor Jesus, os resultados dos exames, eles não são, Senhor amado, aquilo que eles esperavam. Senhor amado, ansioso, Senhor amado, porque o seu ganha-pão, Senhor amado, o seu mês, Senhor amado, tem sido, Senhor amado, enfraquecido, Senhor amado, porque o dinheiro tem acabado antes, Senhor. Vai ter uma preocupação com o filho e a filha que ainda, quem sabe, não te serve, não conhece o evangelho, tem tomado decisões neste mundo que não são boas, Pai. Tantas outras coisas que causam ansiedade. Pai eterno, como ministro da tua casa, eu quero te pedir um milagre sobre essas vidas, sobre cada coração que bate neste momento, Senhor amado, mas que também crê, Senhor amado, que tudo pode ser diferente. Alegre o coração triste. Transforma, Senhor amado, o dia cinza em um dia, Senhor amado, abençoado, ensolarado na vida deste homem e desta mulher, Pai. Que volte a crer novamente que é possível ser feliz nesta terra. Não é eterna essa felicidade. Sabemos que teremos aflições, teremos batalhas. Eternidade, Senhor amado, é a única coisa que nos faz feliz, Senhor amado, para sempre. Mas, Senhor amado, enquanto estivermos aqui, temos um Deus todo-poderoso, onde, Senhor amado, o salmista disse, né, de onde virá o nosso socorro? Ele vem de ti, Senhor. E, Senhor amado, eu declaro sobre a vida deste homem e desta mulher o teu milagre e a tua bênção em nome de Jesus. Amém e amém. Deus esteja abençoando vocês. Guarde no coração, compartilhe com outros, né, esse podcast, essa conversa, essa primeira encontro que estamos tendo, né, com o Renascer Cast. É, isso, Cast, Renascer Cast. E eu tenho certeza que Deus vai estar te abençoando. Miqueias, faz o encerramento aí. Também foi um prazer estar aqui, né? Deus possa te abençoar através dessas palavras, através deste momento, que você teve, seja você criança, jovem, né, adulto, idoso, né, sabe que tem um lugar, né, que te espera,
Saiba que você vai ter, né, a Igreja Batista Renascer, que você pode procurar ali na Avenida Getúlio Vargas, né, número 100, Jardim América. Temos culto quinta, sexta, sábado, às 8 horas da noite. Você vai ser bem-vindo, né, e vai ter uma família lhe esperando, né, em nome de Jesus. Amém. Então, este foi o Renascer Cast. Guarde isso no seu coração. Hoje falamos sobre ansiedade, um tema real, um tema muito próximo de cada um de nós, mas que não tem uma receita. Sabe, como uma receita de bolo, isso não tem uma receita. A gente conversa, a gente traz à luz da palavra muitas formas, mas receita de verdade, só Jesus tem. Então, Pastor Kleber, da Igreja Batista Renascer, te deixo um abraço, a bênção do Senhor, e lhe esperamos, né, num próximo Renascer Cast, num culto lá na igreja. Que Deus abençoe a tua vida. Ei, se você não tem achado mais sentido para viver, coloque Jesus no teu coração e eu tenho certeza que você vai sorrir novamente. Em nome de Jesus.